presidente, senhores deputados, servidores públicos que acompanham essa sessão na tarde de hoje. Eu quero primeiro aqui manifestar a minha surpresa com um projeto que está tramitando nesta casa e que, obviamente, não foi votado na manhã de hoje, na CCJ, mas é um projeto que prevê, a autoria, inclusive, do deputado que está aqui, deputado André Bueno, e do deputado Tião Medeiros, que prevê a autorização para que o Estado constitua a PPP para administrar presídios. Eu estive na CCJ hoje por conta do projeto que nós tínhamos e que foi aprovado, que prevê a utilização do nome dos adotantes em crianças quando estão no processo de adoção. E acabei também, deputado Bueno, encontrando esse projeto seu e deputado Tião. Eu tenho uma total contrariedade a ele. Primeiro porque entendo que é totalmente inconstitucional, porque a Assembleia Legislativa tem votado todos os projetos autorizatórios, tem dado parecer contrário. O governo não precisa de autorização da Assembleia para criar um projeto que preveja uma PPP para a administração de presídios. Segundo que ainda, e eu entendia que era do Executivo, ainda que fosse do Executivo, nós teríamos também total contrariedade, porque o Estado do Paraná já tem problemas aos montes com as penitenciárias, com as delegacias. Nós somos o Estado que tem 35% de todos os presos do Brasil. Todos os presos do Brasil que estão em delegacias, 35% estão no Paraná. Estão no Paraná. Delegados, investigadores, hoje passam a muito mais cuidar de presos dentro de delegacias do que efetivamente fazer aquilo que é o seu papel. Além de cuidar de 4, 5, 6 delegacias simultaneamente. Então, delegado Bueno, delegado Recalcati, eu entendo que o projeto que o deputado Bueno apresenta, que o Tião Medeiros apresenta, e que eu acho que deve ter as suas razões, obviamente, e nós vamos debatê-lo, mas me parece que esse não é o caminho que outros países adotaram e que tenha dado certo. Certamente haverá uma referência aos Estados Unidos, que tem uma grande quantidade de presídios privados, assim como Minas Gerais também passou a fazer isso. Falei a semana passada com o deputado Nilmário Miranda, de Minas Gerais. E é um grande problema para Minas os presídios hoje tocados pela iniciativa privada, porque são mais caros do que os presídios que estão sob controle do Estado. Mas era só uma constatação, e eu queria colocar, até porque Vossa Excelência chegou ao plenário, acho que é importante que nós façamos esse debate à luz de todos os argumentos que existem. Obviamente que o motivo que traz essa tribuna é o mesmo dos deputados que me antecederam, com exceção do deputado Recalcati, que falou sobre o que ocorreu na última semana, no domingo, infelizmente. O deputado Recalcati, aqui também fica uma lembrança. Para aqueles que defendem que a população se arme, que o porte de arma deve ser distribuído a todo mundo, que se compra em supermercado, compra em Casas Bahia, compra em qualquer loja, compra a arma que se quiser, como faz nos Estados Unidos. Esse exemplo de domingo mostra o que será o nosso país se essa insanidade prevalecer. Esse discurso de armar a população gera exatamente situações como essa, onde uma pessoa se irrita por causa do som e, ao invés de procurar aquilo que seria o seu direito no espaço competente, pega uma arma e mata uma outra pessoa. Matou, no caso, esse engenheiro que estava já com as malas prontas para viajar a Londres essa semana para fazer um curso na Inglaterra e que acabou, pouco mais de 30 anos, sendo morto por conta do som alto. Esta é, provavelmente, esta será, ou serão estas soluções que serão dadas se a insanidade daqueles que acham que todo mundo deve andar armado prevalecer. Mas é só uma constatação. Na verdade, como eu falei, o que me traz aqui é o mesmo tema dos demais deputados. E eu quero concordar com o que disse o deputado Nereu. Infelizmente, nós temos uma longa batalha pela frente. Por que nós temos uma longa batalha pela frente? Porque a LDO, que está para ser votada nessa casa, acompanhando o projeto que foi aprovado no ano passado pelos deputados, pela maioria dos
Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Eu estou inscrito no grande expediente. Ah, é verdade. Então, mais 15 Obrigado, minutos. senhor presidente. O que nós temos de concreto é que o projeto que foi aprovado ano passado, ele foi muito mais uma cobertura para o governador Carlos Alberto poder fazer o arrocho salarial sob a desculpa que havia assinado um termo, um compromisso com o governo federal para receber os recursos do governo federal do que qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Primeiro, porque não havia necessidade, uma vez que o próprio secretário de Fazenda, quando vinha aqui, dizia que a situação do Estado era uma situação muito tranquila, a ponto de deixar em caixa mais de R$1 bilhão para a atual governadora Cida Borghetti. Segundo, porque o que fez o governador e o que esta casa aprovou, com exceção dos votos dos deputados de oposição e parte dos votos da bancada independente, e eu acho que isso precisa ser lembrado, porque ser oposição, como foi dito aqui, tem ônus e bônus. Não dá só para ser oposição e, ao mesmo tempo, querer entregar os bens que o governo, por vezes, entrega. É uma escolha. Não dá para fazer as duas coisas. Elas são totalmente incompatíveis. E o governo teve maioria, ano passado, para aprovar esse projeto de lei. E o que diz o projeto de lei? Que as despesas do governo no ano 2018, 2019, não poderão ultrapassar as despesas primárias, o aumento do gasto primário, que é aquele gasto que se faz com luz, com água, com aluguel, com salário, com uma série de insumos, não poderá ser superior ao percentual da inflação do ano anterior. Se a inflação de 2017 foi de 2,7%, o governo diz que não poderá ultrapassar no seu gasto primário este 2,7%. É claro que ele pode dar o reajuste salarial, claro, desde que remaneje os demais gastos, coisa que hoje o atual governo, assim como o governador anterior, dizia que não poderia fazer. E colocou na LDO, a governadora Cida Borghetti mandou para essa casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que antecipa a lei orçamentária que será votada no ano que vem, no final do ano, valendo para o ano que vem, não prevê alteração neste ponto. Uma parte, deputado. Na sequência, já lhe concedo. Então, o que nós temos hoje é a seguinte situação. Ou haverá uma grande mobilização e luta dos servidores públicos, ou nós seremos engabelados. Nós seremos levados por muito tempo neste processo que vamos estudar, vamos ver. O secretário de Fazenda vem aqui terça-feira, professor Lemos. Terça-feira estará aqui o secretário de Fazenda. A pergunta é, haverá reajuste para o servidor público do Poder Executivo? Eu diria que a resposta será não. E aí vai depender da luta, vai depender da organização, vai depender, inclusive, da disposição que tenham, obviamente, todos os sindicatos que representam os servidores públicos. Por quê? Porque hoje, em período pré-eleitoral, a Fundepar está distribuindo para as prefeituras dinheiro aos tortos e aos direitos. Nós sabemos que estão sendo entregues inúmeras propostas de obras. É a ponte que o governador Carlos Alberto foi lá, ex-governador. É a ponte de Guaratuba que prometeu, é a ponte de União da Vitória que prometeu, é o contorno daqui e dali que prometeu, é a parte de Pontal do Paraná até um pedaço da praia que prometeu. Promessas. Promessas. Porque é candidato ao Senado. E faz promessas e mais promessas. Agora, fazer, por exemplo, em Maringá, um mínimo reparo em alguns dos prédios da Universidade Estadual de Maringá, não faz. E quem conhece aquela universidade sabe do que eu estou falando. Está caindo aos pedaços. Está caindo aos pedaços. Nós temos em Curitiba escolas que estão caindo aos pedaços, quadras que estão caindo aos pedaços. E não se faz absolutamente nenhum tipo de reparo. Por quê? Porque aquilo ali não vai dar voto. O que dá voto é fazer a pedra fundamental, é inaugurar o início da rodovia entre Irati e São Mateus pela 1000ª vez. Não tem nada, mas está lá, está nos jornais. Então, por isso, eu creio que este é o momento
que nós teremos que ter muita atenção, porque nós já passamos aqui momentos bastante difíceis. Este governo que terminou, o governador Carlos Alberto, eu falei desde o início, o governador Carlos Alberto deixará uma marca no Paraná, que será a destruição do serviço público. Trabalhou nos 3 anos e meio do seu governo para destruir o serviço público, sem reajuste, com 29 de abril, tomando a Previdência, sem concurso público, colocando as penitenciárias, os agentes penitenciários no estado de calamidade. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, estivemos junto com alguns deputados em Cascavel, sabemos a situação de Cascavel, sabemos o que pode acontecer em Cascavel novamente, sabemos o que pode acontecer nas delegacias. Semana passada, uma única delegacia de Curitiba, de capturas e vigilância. Capacidade para 14 presos, tinha 140 presos. Este é o governo de Carlos Alberto Richa, mas que, infelizmente, está tendo uma sequência do governo de Cida Borghetti. É o mesmo governo. Não há distinção, pode haver métodos diferentes no tratamento. Mas nós queremos que, mais do que palavras, nós tenhamos ações. E ações reais significam, primeiro, mandar uma emenda para essa casa alterando a LDO. Se a governadora não mandar uma emenda alterando a LDO, não serão os deputados que irão aprovar isso. E por que eu digo isso? E como disse o deputado Nereu, talvez morda a língua, mas infelizmente acredito que não, deputado Nereu. Porque nós somos em 6 deputados da oposição e em torno de 8 a 10 deputados da bancada independente. E agora nós temos uma prova. Nós podemos ter mais 10, 12 deputados, e junto com os 5, somarmos 15, com os outros 10, somarmos 25 e derrotarmos o governo. Mas é preciso que aqueles que queiram fazer oposição, de fato, e não apenas de discurso, façam oposição. Então hoje, nós temos o maior respeito por todos os deputados, pela posição que tomem ou que queiram tomar, assim, o assado, aqui o acolá. Mas, deputado Nelson, Vossa Excelência, que desde o início está na oposição aqui, sabe que há momentos de falar e há momentos de agir. Não adianta nós ficarmos no discurso de apoio a determinadas causas, se de fato nós não fizermos por onde essas causas se materializem. E aqui é a casa de fazer isso. Não é na rua, não é no palanque, não é na rádio e nem nos jornais. É aqui. Nos sentiremos muito honrados, enquanto partidos de oposição, em recebermos 10, 15, 20, 30 deputados da oposição, porque isso nos ajudará a derrotar esse projeto que estrangula o servidor público e o serviço público. Mas para isso, é preciso primeiro, deputado Ratinho, Vossa Excelência, que é do PSD e tem uma grande bancada, a maior bancada, que se esses partidos venham para a oposição, feche questão contra aquilo que está acontecendo no Estado do Paraná. Apoiem a CPI do quadro negro e a CPI do publicano. É isso que nós precisamos. Investigar os desmandos do governador Carlos Alberto. Só em Londrina, a Publicano colocou que apurou R$1 bilhão em desvios. Só em Londrina. A Quadro Negro aponta que há dezenas de milhões de reais envolvendo todos os escalões do governo. E nos faltam 3 assinaturas. 3 assinaturas. Então, é preciso que nós tenhamos, sim, não só as 3 assinaturas, mas na prática nós tenhamos as CPIs, nós tenhamos as emendas, nós tenhamos na CCJ a maioria dentro da CCJ e das demais comissões, e aí sim nós possamos dizer que tipo de governo nós queremos. Porque nós estamos dizendo isso há 7 anos e meio. Há 7 anos e meio, eu tenho vindo nessa tribuna falar sobre a Copel e aquela aberração que é a possibilidade de um acordo, um arbitral que toma 1 bilhão e 700 milhões de reais da Copel, sobre a Sanepar e o absurdo aumento da tarifa, que soma mais de 134%, sobre a Compagás e os desvios apontados, inclusive,
por todos os jornais da Compagás, sobre a UEGA, a usina elétrica gás da Araucária, que deixou de comprar gás porque não tinha dinheiro em caixa, sobre inúmeras obras que foram feitas e que no papel estavam completadas, mas que na realidade não saíram do chão. Este é o papel que nós temos aqui. Agora, não dá para ter um bloco de deputados que apenas homologue pontualmente determinadas situações que são menos doloridas. Não dá. Infelizmente não dá. Nós votamos contra aqui determinadas situações que têm um custo político. Sabemos disso e pagamos por ele. E queremos continuar pagando por ele porque acreditamos que é possível administrar o Estado de outra forma, assim como administrar o país de outra forma. O governo Temer hoje, só para dar um exemplo, extinguiu o Fundo Soberano do Brasil. Vai tomar os 20 bilhões que estavam lá para a saúde e educação, vai raspar o cofre para pagar a dívida. Nós aqui denunciamos isso. Tem muita gente que bateu palma. Tem muita gente que falou que tinha sim que cair a presidente Dilma e que o presidente Lula, mesmo estando preso pelo juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol, sem que haja um único móvel dentro daquele imóvel que diziam que era dele, mas não era dele, continua preso, continua condenado. E não há uma palavra, muitas vezes, que esclareça de que lado as pessoas estão. Então, esse contexto, senhores deputados, ele é amplo, mas ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Para quem está na educação, sabe melhor do que eu o que significa isso. E se Marighella, em 68, 67, quando vai para a luta armada, passa a usar uma frase que fica muito conhecida, já era conhecida e fica mais conhecida, quando diz que a prática é a medida da verdade, nós queremos agora a verdade na prática, não no discurso. Deputado Lemos, lhe concedo a parte. Quero cumprimentar Vossa Excelência, né, pela importante explanação, mas queria resgatar aqui que das reuniões que eu acompanhei o Fórum dos Servidores com o governo, a governadora assumiu o compromisso de mandar uma mensagem para modificar a LDO, para que a LDO possa acolher as demandas dos servidores, inclusive com relação à reposição salarial no ano que vem. Porque a mensagem que chegou aqui, com a redação do artigo 33... Impede. Mas daí ela ficou com o compromisso de mandar para cá. Nós estamos aguardando também e cobrando. Hoje ainda, na reunião com o secretário Guignoni, junto com o fórum, cobramos novamente que chegue a mensagem aqui para alterar a LDO, para garantir aos servidores públicos do Executivo a reposição da inflação. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Outra coisa importante também, que o governo respeite, né, mandando para cá o quanto antes a mensagem para a reposição salarial. E já avisamos o governo. Já avisamos o governo no dia de hoje, de que nós aqui, deputados, vamos fazer de tudo. E não vamos votar nenhuma matéria aqui, enquanto não votar a reposição salarial dos servidores. Isso também é uma medida importante que a gente pode fazer aqui na Assembleia, contribuindo com a luta dos servidores que já estão em luta há muito tempo em todo o estado do Paraná. Então, dizer que estamos fazendo a cobrança, né? É importante que a governadora envie para cá as mensagens nas próximas horas, porque os servidores não aguentam mais. Obrigado, professor Lemos. E, mais uma vez, cumprimentar os servidores que estão aqui, certamente dezenas, centenas de milhares, que não puderam vir, mas que estão acompanhando esse debate, que estão acompanhando com atenção o que os deputados irão votar, como irão votar, porque Frei Beto tem uma frase que ela é fundamental para nós que fazemos política. Frei Beto disse, senhor presidente, que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. Se não houver pressão, a coisa não acontece. E por último, quero aqui me dirigir ao meu líder
líder da oposição, deputado Anibele, que tem nossa total confiança. Eu lamento, deputado Anibele, que um debate que... Deputado Tadeu Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Eu lamento que um debate que nós estamos fazendo de uma forma tranquila, civilizada, madura, com vários deputados, tenha virado notinhas de coluna de jornal. Ontem vi, e hoje também na coluna do Celso Nascimento, algumas informações a respeito dos debates sobre liderança ou não liderança, oposição, não oposição. Acho que isso não ajuda. Não ajuda. O debate é entre os deputados. E eu creio que deve ser feito entre os deputados, sob pena de já começarmos um debate fragilizado. Fragilizado porque utilizando mecanismos que não são aqueles que nós sempre primamos. O debate, a transparência, a franqueza, muitas vezes duro, mas a franqueza e a sinceridade dos propósitos. Este é o método que nós sempre utilizamos e vamos continuar utilizando. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.